Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a você e vai abençoar muito a sua família, em nome de Jesus, amém? Que bom que você veio. Eu queria que você, por um momento, só fechasse seus olhos. Enquanto eu vou orar, ore pela sua família também. Você está aqui, mas o nosso sonho é ver toda a nossa família na casa de Deus, a nossa família no altar do Senhor. Esse é o nosso sonho, de ver a nossa família aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso maior desejo. Pai querido, nessa noite nós oramos ao Senhor. Senhor, salva toda a nossa casa, Senhor. Senhor, vem com poder sobre a nossa família. São teus, o Senhor os comprou com aquele teu sangue precioso lá na cruz. E nós colocamos a nossa família diante do Senhor. Pedimos pelos nossos pais, pelos irmãos. Pedimos, Senhor, pela nossa casa, todos eles. Eles precisam de Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nós queremos Te agradecer porque o Senhor é fiel. O Senhor é santo. O Senhor é justo. O Senhor é bom e o Senhor é verdadeiro. Senhor, o Teu caráter é inquestionável. Por isso nós confiamos em Ti e sabemos que a nossa oração já foi ouvida e já está sendo respondida em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você que esteve aqui na sexta-feira passada viu que nós estamos trabalhando o tema. É uma série de mensagens, de 11 mensagens, heranças do passado, com base no livro Heranças do Passado, do pastor Alcione Emerick, também com base no material do pastor Marcos de Souza Borges, o pastor Cote, o avivamento do Odre Novo, mas, sobretudo, a Bíblia e, sobretudo, a ação do Espírito Santo. Amém? Mas a Bíblia diz: a quem honra, honra. Então, heranças do passado, como iniquidades familiares podem aprisionar sua vida em gerações. E vimos a bênção que ultrapassa gerações na sexta-feira passada, e hoje veremos o legado dos pais. Antes de entrarmos no legado dos pais, vou fazer um breve resumo do que falamos na sexta-feira passada, em 5 minutos, para você que não veio a semana passada, entenda o que falamos, porque a mensagem ela vai continuando. Então, para você não perder o fio da meada. E também, se você quiser ouvir essa mensagem que foi pregada na sexta-feira passada, você poderá vir domingo pela manhã, aqui na igreja, 10 da manhã, esta mesma mensagem que foi pregada na sexta-feira passada, a bênção que ultrapassa gerações, será pregada novamente no domingo pela manhã. Vimos que o legado é um legado de bênção ou de maldição. E que esta palavra aparece com significado herdado dos pais ou os ancestrais, aquilo que é transmitido pelos pais, aquilo que é herdado. Então, 1 Pedro 1,18, que diz que não foi nem com prata e nem com ouro que nós fomos resgatados que vocês foram resgatados da vossa fútil maneira de viver, do vosso fútil procedimento, do vosso vão procedimento, esse vão procedimento que foi legado pelos pais. Então, pais não é só o pai e a mãe. Os pais que a Bíblia está falando são os ancestrais, aqueles que vieram antes de nós. O texto bíblico, então, deixa claro ali que existe uma herança espiritual e que a palavra bênção e a palavra maldição são terminologias da Bíblia. E aí vimos que fútil procedimento é esse que os nossos pais legaram. E aí vimos todos esses, como iniquidades, quebra de alianças com Deus, idolatria, rebelião contra os pais, pecado encoberto, falta de perdão, jugo desigual, palavras e pagas proferidas, todo envolvimento com espiritismo, satanismo, feitiçaria, invocação de espírito de morte, tentativa de suicídio, homicídio, aborto, roubo, perversão sexual, enfim, legado dos antepassados. Vimos também que a perspectiva individualista não é bíblica. A nossa mente ocidental nos ensina que o que nós fazemos, o problema é nosso. Se eu cometi um erro, o problema é meu. E ninguém tem
Nada a ver com isso, não. Espiritualmente não funciona assim. A Bíblia ensina que quando uma pessoa da nossa família peca, nós podemos sofrer as consequências. Quando Adão pecou, o que a Bíblia diz depois? Todos pecaram. Quando Acã, em Josué capítulo 7, pecou, roubando aquelas itens que Deus falou para não pegar, aquela capa babilônica, a prata, o ouro, escondeu embaixo da tenda. Israel sofreu uma derrota contra Ai. Ai era um lugar pequeno, Ai era um lugar fraco. Ai era fácil de ser derrotado. Mas Israel foi lá, e a Bíblia diz assim, Josué diz assim, não suba com todo o povo daqui, 2 ou 3 mil, quer dizer, 1.000 a mais, 1.000 a menos, tanto faz, é fácil. Só que foram lá, sofreram uma grande derrota. Por quê? Porque ao invés de Deus falar assim, Acã pecou, Deus falou, Israel pecou. A família pecou de Israel. E por isso sofreram aquela derrota. O pecado de Saul, em 1 Samuel 13:13, a gente vê que Saul foi muito egocentrista, pensava só nele, não obedeceu a Deus. E Samuel disse, procedeste neciamente e guardaste o mandamento, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, ordenou, porque agora o Senhor teria conformado o teu reino de Israel para sempre. Se ele tivesse sido obediente, da sua linhagem teria vindo o Messias, da sua linhagem teria vindo Jesus Cristo, mas porque ele não foi, Deus o rejeitou. E os seus, a sua linhagem, as gerações que vieram depois, foram prejudicadas por isso. Geazi, portanto, a lepra de Naamã se apegará à tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso. Geazi, ele cobiçou as coisas de Naamã quando Eliseu falou, você não vai pegar nada. Mas ele quis, ele foi lá, ele pegou, ele desobedeceu. E aí diz que a lepra ia se apegar a ti e a tua descendência. Repare isso. Percepção das consequências sobre a linhagem. Mateus 27. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondeu todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles tinham essa noção de que não é só com eles, mas é com os filhos também. Desde o massacre de Jerusalém no ano 70, onde milhares foram crucificados e queimados vivos, até o Holocausto na Segunda Guerra, o povo judeu tem sido perseguido, assassinado, odiado. Herança. Herança espiritual. Temos a história mapeada de 2 famílias americanas, Max Jukes e Jonathan Edwards. Max Jukes era um ateu, casou com uma mulher incrédula, e uma pesquisa foi feita com 560 dos seus descendentes. Veja os descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos. Destes, 7 assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões. Mais da metade das mulheres se prostituiu. Olha a descendência. As escolhas dele afetaram toda a sua descendência. Custaram mais de $1.250.000 ao governo americano. Mas olha aqui a sua descendência, amém? Essa aqui vai ser a sua. Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max Jukes, um cristão consagrado. Deu a Deus o primeiro lugar na sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram investigados. 295 receberam diplomas universitários. 13 se tornaram reitores. 65 professores universitários. 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais, 100 missionários e pregadores de caráter, 80 desempenharam alguma função pública, 3 prefeitos de grandes cidades, 1 superintendente do Tesouro Americano, 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Amém? Serve a Deus. E você e a sua casa serão abençoados. Vimos também
que a cerimônia perdeu o valor há muito tempo. A cerimônia é importante na Bíblia, nós vamos aprender que a cerimônia traz um desfecho espiritual, emocional, ela traz um desfecho social também. Quando existe a cerimônia, na mente da pessoa, um ciclo se fechou e outro se iniciou. E a cerimônia faz isso. Uma pessoa que só se juntou com alguém, quando é que ela apresentou, por exemplo, o homem que se juntou com uma mulher? Quando é que ele apresenta a mulher como esposa? Ele não sabe. É quando mora junto? É quando tem direito adquirido? Quando é que ela virou esposa? Ele fala assim, é minha esposa. Daí você fala assim, me dá o dia certinho que ela é sua esposa. Que dia foi esse? Ele olha para trás, ele não consegue achar o dia. Ele fala, nós estamos aí. Isso é a ausência da cerimônia. Veja, não há o desfecho. Não houve o desfecho espiritual. Mas agora um homem que noivou com a sua mulher, veio no altar, casou com ela no altar, não teve um dia, uma hora, um lugar, um celebrante? Teve. E no outro dia esse homem apresenta essa mulher como? Esposa. Essa aqui agora é minha esposa. Tem dia que eu não quero estar casado, mas eu sou casado. Ela é minha esposa. Então não há dúvida. Fechou. Há uma convicção. E dentro deste entendimento, nós trabalhamos a bênção do Pai, onde o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, sobre Jesus como pomba, forma corpórea de pomba, e ouviu uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E eu entendi até pouco tempo que essa frase era uma frase que foi dita somente para Jesus. Que foi uma frase exclusiva de Jesus, de Deus para Jesus. Mas não. Essa frase foi dita por muitos judeus para os seus filhos, numa cerimônia. Uma cerimônia religiosa que se chamava Bar Mitzvah. Bar é filho e mitzvah é lei, o filho da lei. Com que idade isso acontecia? Com a idade de 12 anos. Então você vai lembrar que Jesus foi esquecido em Lucas 2, 41 e 42. Ele não foi esquecido com 12 anos no templo? Depois lá de 3 dias, onde é que está Jesus? Ficou no templo. O que estava acontecendo lá? O Bar Mitzvah. Jesus foi abençoado naquele dia por José? Não foi. Por que não foi? Não foi porque para o pai abençoar o filho não poderia haver qualquer dúvida que a paternidade é certa. Veja lá, as únicas pessoas que não poderiam receber essas palavras eram aquelas nascidas ilegitimamente, ou cujos nascimentos fossem questionáveis. Então, como José não era o pai biológico de Jesus, José não podia abençoar Jesus lá no Bar Mitzvah. Então, Jesus vai ouvir esta palavra pública do pai abençoando lá no batismo, quando ele estava com 30 anos. Mas quando Jesus é batizado, repare que ali é o cumprimento da lei. Ele precisava ser. Mas foi a bênção do Pai que autorizou Jesus a iniciar o seu ministério. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Houve um dia, houve uma hora, houve um lugar, houve a presença do Pai, houve a presença do Espírito Santo, e Jesus estava lá. Jesus sabe o que aconteceu. Ele não há dúvida no coração dele. E eu quero dizer a você que nós vamos fazer aqui na igreja esta cerimônia. E foi isso que eu preguei na sexta passada. Que nós vamos ter no último encontro, no dia 31 de março aqui, uma cerimônia do Filho da Bênção. E nós vamos abençoar aqui, todas as famílias serão abençoadas. Só que a nossa ideia é construir com você, que você traga a sua família. E os pais abençoarão aqui no altar os seus filhos. E o filho não esquecerá. Ele vai lembrar, porque teve um dia, teve uma hora, teve um lugar, estava no altar. Tem mais. Os pais serão ensinados a construir uma oração para abençoar os seus filhos, que é uma oração extraída das Escrituras. Porque a palavra de Deus é poderosa,
A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então, nós vamos ajudar vocês nos 3 últimos encontros do mês de março. Aqui, um pouco antes do culto, vocês vão chegar, vai ter uma equipe e ela vai ajudar você a construir essa oração para você abençoar o seu filho. E tem mais uma outra coisa. Nós também vamos pedir para vocês que vocês vão ser instruídos a comprar um objeto memorial desse dia, desta cerimônia. Por exemplo, eu vou trazer os meus filhos. O meu filho, eu vou dar um anel para ele, dizendo que ele é um filho abençoado. É um símbolo. Mas eu também vou entregar a oração para ele. Vou entregar num quadrinho, para ele deixar em cima da escrivaninha dele. Para toda vez que ele estiver meio triste, ele lê aquela oração e diz assim: meu pai me abençoou. Amém? Pastor, meu pai já morreu, não recebi essa oração. Então você vem, e você pode vir, que daí a gente vai pedir, pastor Sebastião vai orar por você. Amém? Por todos aqueles. Pastor, eu quero que façam essa oração por mim. Pode vir. O que não pode acontecer é de você sair daqui sem a sua família estar abençoada. Amém? E daí isso a gente vai construindo. Não posso falar mais agora sobre isso, porque senão eu não prego a mensagem de hoje. Heranças do passado. Hoje vamos falar sobre o legado dos pais. Vamos ler a palavra de Deus? Glória a Deus! Então fique em pé, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram. Amém. Pode assentar. O fútil procedimento é imposto por tradição, capaz de engessar o comportamento. Fútil procedimento nós vamos entender como herança. Herança pode engessar o comportamento, pode comprometer o desenvolvimento. A herança pode desviar do propósito. E é desta forma que o diabo deseja perpetuar a derrota numa família de geração em geração. É pela herança, é pela força da herança maligna, maldita, que o diabo entra e constrói uma mentira na cabeça da pessoa, que ela é aquilo que ela não é e que não há mudança, e que ela está derrotada, e de geração em geração a família vai perdendo. Mas está escrito em Isaías 58, está escrito assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isso Deus diz para você. Agora da sua linhagem ele diz: e os que procederem de ti edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Amém? Agora um propósito. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer, prosperará. É você, é a sua linhagem, e é um propósito, é a palavra de Deus. Amém? Então já quero começar dizendo para você fazer essa oração, fique em pé, porque o assunto vai ser pesado, mas eu quero que você já comece declarando a vitória sobre sua família. Conseguem ler ali? Eu e a minha família? Então vamos. Eu e a minha linhagem viveremos a verdade espiritual, um novo céu sobre as futuras gerações. Serei guiado pelo Senhor, forte no corpo, forte na alma, e um só espírito com Ele. Então rios de água viva fluirão do meu interior, e a minha descendência edificará as antigas ruínas. Levantaremos os fundamentos de geração em geração. Seremos conhecidos como reparadores de brechas e restauradores de caminhos. A minha linhagem frutificará, e tudo o que tocar prosperará. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Você consegue perceber que o que nós falamos aqui nesta oração está escrito na oração em cima? Conseguiu? Mais ou menos? É assim que eu quero que, em nome de Jesus, você construa a oração para a sua família.
lendo a palavra e colocando ali o nome da sua família, contextualizando com a tua casa, e Deus vai te abençoar. Ali parou, mas aqui está continuando, fica tranquilo, tá bom? Carregamos a bênção e a maldição dos nossos antepassados. Bênção e maldição como herança espiritual, como aliança espiritual. Deuteronômio 30:19 diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém? Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. E Deus espera que nós escolhemos a bênção. Então a bênção é uma escolha. Isso, é isso aí. A bênção é uma escolha e a maldição, uma escolha. Meus irmãos, nós precisamos entender já de partida que Satanás não pode levar você ao erro e a pecar. A única coisa que ele pode fazer é influenciar você, mas não fazer na marra que você erre. Existe uma influência que precisa ser rejeitada. Isso tem a ver com a herança. Na parábola do credor incompassivo, Jesus endossa essa verdade espiritual. Mateus 18:25 diz assim: mas não tendo ele com o que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha. O erro do pai custa para toda a família. O legado e as consequências sobre nós. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando os pais erram, os filhos sofrem consequências. Os filhos não estão pagando pelo pecado dos pais. Os filhos estão sofrendo as consequências pelo pecado dos pais. Agora, o pai pode influenciar um filho? Você acha que o pai influencia o filho? Claro. Você já deve ter se pego nisso. Muitas vezes, eu nunca vou fazer isso que o meu pai fez. E aí o tempo passa. E você faz exatamente aquilo que foi feito com você. Como é o nome disso? Lei da herança. Isso é herança. Ela é forte. Ela só pode ser vencida pela palavra de Deus. Porque senão repete. O que isso quer dizer? As brechas espirituais deixadas pelos pais geram consequências e influências nas sucessivas gerações. Os filhos levam as consequências e não a culpa dos pecados dos pais. Resumir os problemas presentes em virtude da herança familiar é um erro. Mas outro erro é descartar a herança. Pastor, eu estou em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade, é verdade. Mas a herança está ali. E se você não vigiar, a herança pode te engolir, pode te destruir, pode fazer andar em círculos. Quando um pecado é repetido em várias gerações, ele pode e deve ser confessado. Heranças pecaminosas podem influenciar e prender toda a linhagem e precisam ser intercessoriamente confessadas conforme Esdras 9, Neemias 9 e Daniel capítulo 9. Todos eles nos ensinam que nós devemos confessar a Deus os pecados dos nossos pais. Não é no lugar dos nossos pais. É os pecados dos nossos pais que ofenderam a Deus. Lei da herança e lei da responsabilidade. A herança diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E nos atendimentos é isso que a gente percebe. Mais de 80% das pessoas vêm nos atendimentos com problemas que viveram nas suas famílias e estão repetindo ou são vítimas deles. Se ignorarmos esse componente que se refere ao poder da influência de um legado familiar, certamente iremos andar em círculos.
A responsabilidade diz, a responsabilidade é a escolha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Enfatizar a herança espiritual juntamente com a responsabilidade pessoal leva-nos a uma postura vitoriosa. Não são incompatíveis, se complementam. Não podemos ignorar. A perspectiva bíblica é sistêmica. A perspectiva bíblica é de corpo. Ignorar a herança é não entender, às vezes, porque algum sofrimento está na nossa vida e nós não conseguimos nos livrar dele. Algumas pessoas já me procuraram e falaram assim: pastor, olha, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo certo, por que que a coisa não vai? Porque você está preso à herança. Você conhece a palavra e sabe o que é certo, mas na hora de praticar não consegue. Discernir a minha geração. Eu vou falar sobre 4 gerações. E eu quero que você discirna em qual você está. Todas elas apresentam um tipo de herança. E todas elas são dolorosas. Mas você precisa identificar qual é a sua, para que você não acione um mecanismo de defesa aí e se esquive da palavra e não deixe que a palavra entre. A minha geração, toda a carga de rejeição e injustiça, abandono, carregam a falsa profecia. Falha na paternidade vem com a falsa profecia. Porque a falha na paternidade trará uma falsa profecia, por quê? Porque o pai não falará aquilo que está em concordância com a palavra de Deus, mas falará outra coisa. E isso que é diferente da palavra de Deus, que foi dito sobre a sua vida pelos seus pais, foi a falsa profecia. Só que há muitos que vivem acreditando na falsa profecia. E aí é isso que nós vamos discernir melhor. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. A geração rejeitada. Uma geração que carrega uma falsa profecia. O que leva um filho a amaldiçoar os seus pais? O que um pai é? O pai e a mãe são a maior fonte de confiança que o filho tem. Quando você era pequeno, quem é que te deu de comer? Quem trocou suas fraldas? Quem é que disse para você não colocar o dedo na tomada? Não foi seus pais? E você aprendeu a acreditar neles, não aprendeu? Você aprendeu a acreditar que tudo que o seu pai diz é, mas não é tudo. Quando o seu pai chamou você de burro, isso é verdade? Mas fica. Quando um pai rejeita um filho, o que ele sente? Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. A ira dos pais abastece a rebelião dos filhos e os condena a uma identidade falsa. Porque Deus deu uma identidade, mas eles vivem com a identidade falsa, que foi dada por um pai, que foi ferido também. Porque uma pessoa ferida fere. Então não adianta culpar o pai. Tem que conversar com o pai para resolver. As cargas de rejeição, injustiça e abandono são correspondidas com rebelião, seja de maneira passiva ou agressiva. A rebelião, na verdade, é um pedido de amor. Segunda geração. Há uma geração que apura os seus olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundícia. A geração cega. A geração que você pergunta, como você está? Não, está tudo bem. Está sempre tudo bem. Existem áreas que nunca mostrou, nunca confessou, racionaliza os problemas de geração em geração, não dá voz à dor. Essa geração cega não consegue dar voz à dor, a dor está dentro, a ferida está dentro, mas ela não fala sobre. Ela racionaliza, ela espiritualiza a ferida, ela desvia, ela não quer tratar. É uma geração cega. A sutil e sinistra capacidade de disfarçar a verdade em busca de reconhecimento. Nessa geração, a pessoa, ela não é reconhecida, entenda bem isso, por quem ela é.
ela vai querer ser reconhecida pelo que ela faz. Ela quer ser reconhecida, esta geração, pelo que ela tem. Mas ela não consegue ser reconhecida pelo que ela é. Mas uma pessoa que não consegue ser reconhecida pelo que é, então a pessoa não é. A identidade dela foi roubada. E agora ela precisa provar para todo mundo que ela é fazendo. Ela precisa provar para todo mundo que ela é adquirindo. Essa é uma geração que ficou cega, que teve a sua identidade deslocada para o ter e para o fazer. O problema desta geração é que quando perdem tudo o que têm e os seus títulos, sobra o quê? Então esta é uma geração que foi ferida por um legado, por uma herança que roubou sua identidade. Terceira geração é a geração orgulhosa. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Uma postura arrogante, competitiva, que tenta contrabalancear a insegurança interna. A soberba é apenas a casca da ferida, a superioridade é apenas o outro lado da inferioridade. É o mesmo paradigma. A geração orgulhosa, ela não aceita ajuda. Quer que eu te ajude? Eu faço. Eu posso. Eu consigo. Não quero ajuda. Também é uma geração vítima das falhas da paternidade, das falsas profecias. E existe ainda a quarta geração. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixos, os queixais, são como facas, para devorarem na terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. É a geração intolerante. Não é a geração pavio curto, é a geração sem pavio. Aquela que você fala, ele já te dá na hora. Não dá tempo nem de esquentar. Você deu, você já tomou. Ela nem digere o que você fala. Do jeito que você manda, volta. E volta do jeito que ela entendeu. Intolerante. Espírito crítico, ferido, agressivo, que escraviza a forma de reagir. Amaldiçoam na frente e pelas costas, sem misericórdia. Duras e críticas, elas não entendem que a morte anda pelas palavras. É essa geração que reinicia o ciclo, aquela da geração rejeitada, lembra? Porque um pai e uma mãe que estão dentro desta geração terão filhos que se sentirão rejeitados, que depois se tornarão orgulhosos, cegos, orgulhosos e depois intolerantes. Qual é a sua geração? A amargura é muito contagiosa e passa de geração em geração. É assim que o diabo faz. O diabo, para aprisionar uma pessoa, entenda que o diabo, para aprisionar uma vida, nem que leve 1, 2 gerações. Ele não tem pressa. Por isso que nós não podemos aceitar tudo dos nossos pais, porque são imperfeitos. E porque também podem ter sido vítimas. Mas nós podemos aceitar tudo de Deus, devemos aceitar tudo de Deus. E reposicionar a nossa identidade com Deus, com o que Ele diz. Palavras e pragas proferidas deformam a identidade. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 2 palavras para a imagem, caragma e tselen, que no hebraico é caráter. Ali você vai ver que Deus criou o homem segundo o seu caráter, porque Deus é espírito, então não é uma imagem corpórea, é a imagem do caráter. O homem foi criado à imagem de Deus, segundo o seu caráter, forma de agir, forma de se comportar, onde as escolhas estão fundamentadas, onde está alicerçada a sua fé. Isso é do caráter. O caráter de Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. O caráter de Deus é perfeito. O que é que descaracterizou o homem? O pecado. Desfigurou o homem.
As falhas na paternidade desfiguram os filhos, esculpem neles uma outra forma, gravam neles coisas que Deus nunca quis que fossem gravadas, mas foram gravadas. E essa é a lei da herança, que precisa ser rejeitada para que você possa ter de novo o caráter, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo em você, impressa, esculpida pelo poder da cruz, pelo poder do sangue. Amém? Então é isso. É isso que Deus quer para nós e para os nossos filhos. Que caminhemos sem aquela bola de ferro na nossa perna chamada herança. Mas que tenhamos asas como a de águias, como está prometido para nós. Amém? O que Deus diz acerca de nós? Acerca da nossa imagem. Ele diz isso. Você pode ficar em pé, por favor? Só para você não dormir. Eu quero que você, lendo isso, queria que você gravasse isso no seu caráter, na sua imagem. Porque você é exatamente isso aqui. Você é exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que você é. Você é exatamente o que o Criador diz que você é, porque quem cria diz o que é. Vamos ler? Não vamos ler o Mateus, nem o João, nem o Romanos, nem o Pedro, vamos ler os versículos, tá bom? Eu sou da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou filho de Deus, eu sou parte da videira e da videira, um canal da vida de Cristo, eu sou amigo de Cristo, eu sou o servo da justiça, eu sou o servo de Deus, eu sou coerdeiro com Cristo, partilhando sua herança. Eu sou uma das pedras vivas de Deus, fui edificado em Cristo e sou uma casa espiritual. Eu sou geração eleita, o sacerdócio real. Temporariamente, eu sou inimigo do diabo, eu sou nascido de Deus, maligno, o diabo não pode me tocar. Amém, pode assentar. Eu sei que você ficou com vontade de bater palma, a sua hora vai chegar. Então, eu queria que você gravasse essa verdade, porque a vida, a herança, o mundo, diz que você não é aquilo. E talvez você tenha ouvido dos seus pais ou de alguém que você não é isso. Se você ouviu isso, é mentira. Você é exatamente isso. Mas existe uma diferença de nós termos uma informação e ela se transformar numa verdade. E isso é meio a confissão, é meio arrependimento e liberação de perdão. Amém? Então, se os nossos pais erraram conosco, nós também podemos errar com eles. Não são só os nossos pais que erram. Nós erramos também. Rebelião contra os pais. Maldito aquele que despreza seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. A rebelião contra os pais gera uma série de maldições. O rejeitado, o cego, o orgulhoso e o intolerante desprezam. Essa é a força da herança. A força do legado. Se por um lado Satanás pode usar os pais para deformar a identidade dos seus filhos, ele pode usar os filhos para amaldiçoarem os seus pais, e fazendo isso, ficam nas mãos dele. Sequidão, miséria, esterilidade, e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Filho pródigo desprezou. Outra maldição aqui é a cegueira e a perdição. O que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, apegar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em densas trevas ou em trevas densas. Rebelião contra os pais
também produz morte prematura, como Êxodo 25. Ou seja, além de ficar perdido com relação ao propósito da sua existência, ainda experimenta um estado de sobrevivência em relação a muitas áreas da vida. Uma pessoa que amaldiçoa seus pais, ela nunca terá visão. E quem não tem visão, não chega a lugar nenhum. Quem amaldiçoa seus pais fica como cego. Quem amaldiçoa seus pais vive em sequidão e miséria e esterilidade. Quem amaldiçoa seus pais jamais construirá um legado que Deus espera que construa. Se seu pai errou com você e a sua mãe, você precisa perdoá-los. Mas se você errou com eles, você precisa pedir perdão. Porque no dia da bênção, você vai estar limpo diante deles. Vocês entendem por que nós deixamos o dia da bênção para o final? Porque muitas coisas precisam ser ministradas na nossa vida. E elas precisam sair antes daquele dia de abençoar os nossos filhos e a nossa família. Jugo desigual também é falha na paternidade. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O que é jugo? O que é jugo desigual? Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o fardo que é suave, o jugo que é leve, e aprendei de mim, que sou humilde, manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele disse que o jugo dele é suave. E ele disse: aprenda de mim, que sou manso e humilde. O jugo que Jesus se refere não é uma canga nas costas. O jugo ao qual Jesus se refere é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na sua vida. Esse é o jugo. Quem tem o jugo de Cristo, ele aplica, interpreta e aplica as Escrituras na sua vida. Ele anda conforme as Escrituras. Quem tem o jugo de Cristo não se associa com um outro jugo, um outro entendimento, uma outra filosofia, uma outra ideologia. Não dá. Porque o jugo de Cristo é a própria palavra. O jugo de Cristo, se você quiser depois ver, está muito claro em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele apresenta o seu conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras para as nossas vidas. Andar debaixo do jugo de Cristo, é impossível andar sobre o jugo de Cristo e qualquer outro jugo. É impossível ser cristão e maçom. É impossível ser cristão e espírita. É impossível ser cristão e fazer a adoração aos santos. É impossível ser cristão e levar o filho numa bezedeira. É impossível ser cristão e acreditar no Evangelho segundo Allan Kardec. É impossível ser cristão e viver o ecumenismo, o sincretismo. É impossível. Porque a palavra de Deus não dá espaço para isso. Se eu vivo debaixo do jugo de Cristo, então é debaixo do jugo de Cristo que vivo, e não me associo a um jugo desigual. Então nossos pais podem ter nos legado a adoração, oração, velas e pedidos aos santos. Mas a Bíblia diz que só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Diz ou não diz? Diz. E se só Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e você e mais 50 pessoas vão orar a um santo, para ele poder ouvir os 50, se for só 50, ao mesmo tempo, ele precisará de um atributo que só Deus tem. Por exemplo, a onisciência. Como é que ele vai ouvir 50 pedidos ao mesmo tempo? Ou você vai me dizer que ele tem 50 secretários? Não tem como. É um jugo desigual. Quando Paulo escreve as cartas do Novo Testamento,
Ele escreve às 13, dizendo: aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão. A palavra santo significa separado, separado pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. Ser santo não é mérito, ser santo é graça. Ser santo não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com a obra que Cristo fez. Ele me comprou com o seu sangue, Ele me separou, por isso sou santo. Amém? Então não dá para conciliar, é jugo desigual. E isso veio sobre a nossa vida como pecado dos nossos ancestrais, como falhas na paternidade. E aí quando a coisa aperta, a pessoa é crente, mas fala: meu santo expedito. Santo expedito. Pode isso? Pastor, eu estou indo na igreja tudo direitinho, mas a coisa está feia, então eu estou indo um pouquinho em cada um. Então um passe ali, uma outra coisa ali, um chá lá, um santo daime lá, uma baforada lá, e glória a Deus. Que glória a Deus, meu irmão. Isso é jugo desigual. Você acha que Deus se agrada disso? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Herança. Pastor, eu não sabia, minha mãe me levou, me consagrou a um santo. E tem mais. Orar a santo ainda é cultuar a morto. É um outro pecado. Porque morreu. E a Bíblia diz: não consulte os mortos. Ainda tem isso que me ocorreu agora. Então o jugo desigual, a idolatria, filosofia, ideologias, benzimentos, simpatias, objetos. Vai na casa de uma pessoa que está andando com Deus, chega lá, tem ferradura, chega lá, tem figa, trevo. O que é isso aí? Ah, pastor, isso aqui é para dar uma ajudinha. Irmão, isso é jugo desigual. Deus não precisa da ajudinha. Deus é todo poderoso. Amém? Então pega esses badulaques, joga tudo fora. Isso não vai te adiantar nada. Eu vou continuar aqui. Os ídolos são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Têm mão, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E a eles se tornem semelhantes os que fazem assim como todos os que neles confiam. Deus está falando aqui, ó, se você fizer isso, você vai ter olho e não vai enxergar. Você vai ter pé e não vai andar. Você vai ter ouvido, mas não vai ouvir. Vai ter boca, mas não vai falar. Porque está se tornando semelhante a Ele. Essa herança precisa ser rejeitada. Outra herança, as alianças de sangue. Invocação do espírito de morte, com tentativas de suicídio, aborto, homicídio, que trazem depressão, frustração, passividade e vida vocacional aleijada como uma consequência. Sexo, aborto, homicídio, suicídio e mortes estranhas na família. Eu não tenho tempo para falar de todas, então eu vou falar sobre o aborto. Consequências espirituais do aborto, que é uma aliança, uma das alianças de sangue. O aborto é, na essência, um ato físico e espiritual de assassinato da descendência. Nós estamos falando de linhagem. Amém? Nós estamos falando de herança. Por isso escolhi esse, porque está no tema. Assassinato da descendência, produzindo um legado de esterilidade, perdas, desistência, falência, frustração e depressão na linhagem. Assim diz o Senhor Deus: porque se derramou a tua lascívia e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também de todos os ídolos das suas abominações e do sangue dos teus filhos que lhe deste. O aborto é o assassinato da linhagem. O aborto é o assassinato da descendência. O próprio filho, a pessoa que deveríamos expressar os mais elevados níveis de aceitação, proteção e respeito. E a depressão vem como um dos sintomas do aborto. Úteros contaminados por abortos já praticados. Assim não profaneis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou.
O que o sangue profana? A terra. O que você é? Pó. O sangue te profana. O sangue te contamina. Todo derramamento de sangue contamina a terra. O corpo é um território. O corpo é terra, o corpo é pó. Formado do pó da terra. Não somos apenas corpo, moramos num corpo. Ele é a nossa casa. Somos espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. Assim, o derramamento de sangue contamina o corpo. Sendo assim, a criança está sendo gerada não apenas no túmulo do irmão, como também no local onde ele foi assassinado. O local de vida e crescimento foi transformado num lugar de morte e sepultamento. Relato dos homens, extraído da revista REBEM, Revista Brasileira de Enfermagem. Fomos obrigados a fazer pelo aspecto financeiro. Mamon, dinheiro, matou a linhagem por causa de dinheiro. Tem que pedir perdão. Ainda que seja na nossa ascendência. Depois do aborto provocado, é como se algo tivesse quebrado dentro de mim. O que eu mais senti foi o arrependimento. Para mim, ela conseguiu destruir o sentimento que eu tinha por ela, que era muito grande. Sintomas do aborto provocado. Provocado. O que eu estou falando aqui é do aborto provocado. Ansiedade, depressão, rompimento de relação, pensamentos de morte, uso de drogas, solidão, silêncio, mordaças emocionais, morais, culpa, tentativa de esquecimento, ressentimento, angústia, remorso, oscilações de ânimo, choro imotivado, medos e pesadelos e desconfiança. Amém? Tem muitas outras coisas que fazem parte das falhas na paternidade, que fazem parte do legado dos nossos pais, que nós devemos levar até a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse segundo passo, dos 11 que vamos dar, este é o momento onde nós levamos para o altar o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, as injustiças que sofremos, e pedimos a Deus que Ele construa uma nova realidade espiritual na nossa família, livre de toda herança e de toda perseguição do diabo por causa desses pecados praticados. E assim como fez Esdras, Daniel e Neemias, faremos nós hoje também. Nos colocaremos diante de Deus e nós vamos dizer: perdoa, Senhor. Perdoa a nossa família e constrói tudo de novo. Nós estamos num processo de retirar os entulhos. Deus não constrói nada em cima de entulhos. Nós limpamos, confessando e pedindo perdão. E Deus vem. E Ele disse: olha, veja que faço novas todas as coisas. Amém? Você quer fazer essa oração? Eu vou pedir que você, nesse momento, eu quero te dar toda a liberdade do mundo, de Deus, na sua vida, para você fazer a oração do jeito que você quiser. Mas eu quero, o meu desejo é que você deixe o seu lugar, não venha ainda, que você deixe o seu lugar, se ajoelhe no altar. Esse espaço todo aqui, aquele espaço ali, aqui, na parte inferior, na parte superior do altar. Mas eu gostaria que você viesse para o altar. Porque o que eu sei sobre o altar é que o altar é lugar de morte e sacrifício. Mas foi no altar que Jesus foi crucificado. O Gólgota era um altar. Mas Ele morreu naquele altar. Mas depois Deus o ressuscitou. Tudo que morrer aqui ficará morto. Mas Deus ressuscitará na sua família uma coisa diferente. Amém? Você quer vir? Deixe o seu lugar e venha. Suba aqui no altar, ocupe essa parte também. O altar é para a igreja, altar não é para o pastor. Altar é para a igreja, altar é para o corpo de Cristo. Pode pegar os degraus, aonde você quiser. Eu quero dar um momento para você orar, depois nós vamos fazer oração juntos. Vou pedir para a equipe tocar uma música.
enquanto você ora. Queria que você colocasse sua família, aquilo também que você sofreu na sua casa, aquela herança que está lá no seu coração, e hoje você quer confessar diante de Deus: Senhor, eu fiquei triste com meu pai, com a minha mãe, mas eu também os machuquei. Colocar diante de Deus, você que tem filhos, colocar os seus filhos, e profeticamente, se você não tem filhos, mas colocar os filhos que um dia você vai ter diante de Deus. Se você tem netos, colocar os seus netos, e começar a falar para Deus: Senhor, muda a minha história, muda a história da minha família, sabe? Eu preciso que o Senhor lave a história da minha família com teu sangue. E eu queria que você fosse do seu jeito. Pode subir aqui, ainda tem espaço aqui no altar, se você quiser. Pode subir, fique bem à vontade. Muito espaço aqui. Mas é um tempo teu com Deus. Vai citando o nome da sua família, pede para o Espírito Santo te trazer à mente. O que precisa ser confessado hoje? Não foi à toa que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a história da tua família. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer e porque Ele vai mudar a história da sua família. Ele quer e Ele vai. Porque você quer também. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde é prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Vou pedir que você olhe para a tela. Vamos fazer essa oração juntos. Pode fazer do jeito que você quiser. Vamos orar pela nossa família, pelos que vieram antes de nós. E também vamos orar por aqueles que virão depois de nós.
Quero que você ore. Se quiser ficar em pé, pode ficar para você orar. Se você quiser ficar em pé, pode ficar para você orar assim, com ousadia diante de Deus. Uma oração que você está dizendo no mundo espiritual que a coisa vai mudar e que o Senhor Jesus vai reinar totalmente na nossa família, na nossa casa. Vamos orar diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu confesso pecados e iniquidades dos meus ancestrais e quebro o silêncio do aprisionamento, arrancando toda a mordaça emocional e timidez espiritual, confessando as seguintes iniquidades: quebra de aliança, adultério, divórcio, falhas na paternidade, rebelião, cegueira espiritual, religiosidade, orgulho, competição, soberba, divisões, maledicência, rejeição, idolatria, apostasia, traições, vícios, intolerância, violência, desonra, pelas palavras ou pragas proferidas, pelo jugo desigual, pelos homicídios, suicídios, pelos abortos, pedofilia, incesto, pragas, prostituição, roubos e furtos, sedução, pactos de sangue e prostituição por todo envolvimento com o ocultismo. Como alguém que foi liberto do poder das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus, rejeito toda herança espiritual maligna que foi passada para mim por meus ancestrais. Eu peço perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos pecados que vêm se repetindo de geração em geração. Agora, pela autoridade que tenho em Jesus Cristo, eu estabeleço um divisor de águas, um novo céu sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual, livre das heranças malignas do passado, das feridas, dores, perdas, desilusões, humilhações, das prisões, através dessa confissão. Levanto os fundamentos de muitas gerações, em nome de Jesus, e reafirmo que a justiça do Senhor irá diante de mim, a glória do Senhor será a minha retaguarda, pois o Senhor responde o meu clamor e me guia continuamente. A minha alma agora se farta, os meus ossos estão fortificados, pois todas as gerações após mim têm somente o Senhor como sua herança. Essa é minha oração, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Amém.